Nós continuamos então a nossa série intitulada Anti-Trends. Quebrando o paradigma, das tendências do qual o discipulado ele precisa ser olhado de forma bíblica. Ele precisa ser olhado na perspectiva cristã, não em algo da nossa imaginação. Então a gente viu nos últimos 2 domingos, a gente viu sobre o Evangelho, a gente viu sobre o chamado, e agora a gente vai ouvir sobre a salvação. E uma das coisas que mais me chama a atenção ao olhar para a pureza e para a simplicidade das Escrituras e termos o qual fazem parte da nossa vida cristã, é de saber que alguém muito sábio na Bíblia disse que Deus fez tudo muito simples, mas que os homens complicaram. Então, aí quando a gente olha para essa realidade da salvação, existem várias coisas que podem vir à minha mente e à sua mente, e eu acho que agora é um tempo muito propício para que a gente possa olhar para isso na perspectiva bíblica. Então eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês acerca da salvação. O que é salvação de fato? O que é salvação? Essa você não precisa responder, tá? Mas a outra é, o que vem à mente quando ouvimos a palavra salvação? Essa eu gostaria de ouvir de algum de vocês, e não existe certo ou errado. Você está por trás da câmera, tá? Eu só vou repetir por questão futura do pessoal que vai estar nos assistindo, nos ouvindo. Mas vamos lá, pessoal. O que vem à mente quando a gente pensa na palavra salvação? Um de cada vez, senão eu vou chamar pelo nome. Resgate, céu. Que mais? Eternidade, perdão, amor, esperança, salvação de si mesmo. Deus nos salva de nós mesmos. A coisa boa acerca de Jesus é que qualquer coisa relacionada a Ele, a resposta é certa. A não ser que seja coisa feia, que não tem nada a ver com o seu caráter, Isso é outra coisa. Mas a salvação, ela é muita coisa. Ela é muita coisa e a gente precisa entendê-la de forma bíblica, numa cosmovisão bíblica, numa perspectiva cristã. Porque senão, a gente vai começar a juntar umas coisas de vários lugares, que até o Paulo Massal vai ter um texto lá que ele vai falar que salvação quer dizer tal coisa. Tarará, tarará, tarará. E não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a vida cristã. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala para a gente. Olha que interessante esse texto. Eu gostaria de a gente olhasse junto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Que aí esse texto já nos aponta para um lance diferente da salvação. Olha o que o texto fala. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele não está falando de salvação, ele não está falando assim na salvação na questão do resgate da nossa alma, que nós somos redimidos, que agora nós vamos para o céu, que a partir de hoje nós somos crentes, convertidos. Olha o que esse texto está falando, gente. Fala assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu vou ler mais uma vez. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, o que isso já nos aponta logo no começo como introdução? Que existe uma jornada, existe um processo de uma vida pós-conversão. De uma vida pós-salvação, no sentido daquele dia qual muitos de nós nos lembramos que nós demos a nossa vida para Jesus, que nós os convidamos para ser o nosso Senhor e Salvador,
que naquele dia qual muitos de nós choramos, e nós decidimos que nós não queríamos mais viver aquela vida o qual nós estamos vivendo, não é verdade? Mas isso nos mostra que existe algo além, a gente precisa lidar com a salvação nesse tempo que a gente está vendo aqui, no passado, no presente e futuro. Porque senão, a conta não fecha. A gente vai ficar vivendo como um povo que foi salvo uma vez e que a vida não condiz com Jesus Cristo. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Eu sou de Jesus, eu sou cristão, evangélico. E às vezes você tem que falar assim, cara, não conta para ninguém, mano. Faz um favor, não conta para ninguém. Que assim, é melhor manter assim. Ou tipo assim, cara, não sei se alguém te falou, mas não tem nada a ver esse negócio que você está vivendo, cara. Isso aí não condiz com Jesus Cristo, isso aí não condiz com as Escrituras. E quanto mais o tempo avança, menos as igrejas estão dispostas a lidar com a realidade de que o Evangelho, gente, em si, ele já causa um desconforto. O Evangelho em si, ele já é chocante. Porque a nossa natureza, ela é contra Deus. A nossa natureza carnal, ela nos empurra para os nossos desejos carnais. E os nossos desejos carnais, eles são contra as coisas do Senhor. Então por isso que nós vivemos nessa batalha constante do desejo de querermos viver para Deus, mas ainda temos que lidar com os nossos desejos, paixões e amores. Então, salvação é um tema importante para a gente. A gente fala sobre a necessidade de sermos salvos. Isso daí. Ou nós perguntamos para as pessoas, talvez cada vez mais, menos, se as pessoas são salvas, né? Antes talvez havia mais uma questão de, será que fulano é salvo ou não? Hoje em dia a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo nessa pergunta, né? Requer muito mais que isso. E o próximo, duas perguntas de extrema importância para a gente. Então hoje talvez você vai falar assim, poxa, eu imaginava que eu ia voltar com todas as respostas. Mas talvez a gente vai sair com muitas perguntas que são importantes para que a gente possa desenvolver um entendimento, né, cristológico acerca de Cristo na salvação, mas acerca da nossa vida e caminhada com o Senhor. Nós somos salvos do quê? Quando nós falamos assim, cara, eu fui salvo pelo Senhor. O que isso quer dizer? Para que nós somos salvos? Para que o Senhor me salvou? Para eu viver essa vida que eu estou vivendo agora? Se você já participou do Connect, ou talvez já ouviu o meu testemunho, essa foi uma das perguntas que eu fiz para o Senhor, quando eu estava no processo de conversão. Para que o Senhor me fez? Para que eu sou salvo? Sendo que esse negócio aqui, minha vida está uma droga. E aí então a gente começa a lidar com a popularidade da realidade das igrejas contra as Escrituras. Próximo. A compreensão, gente, popular da salvação que domina as igrejas evangélicas hoje. É dominante essa questão. E até mesmo entre a gente tem isso. Por isso que a gente está lidando com isso e ensinando. Hoje em dia que a ligação, que você pode ser salvo e que não precisa ter nada a ver com o discipulado e com a transformação de vida. E é disso que eu estou tocando nesses primeiros minutos de introdução. E a gente vai olhar de forma bem nítida. Talvez algumas coisas ainda deixa algumas coisas do ponto de interrogação, mas outras vai ficar muito claro para a gente. Então existe esse pensamento das igrejas, gente, que o dia que você deu a sua vida para Jesus, seja como foi que isso aconteceu, que está tudo bem simplesmente você viver a vida e não se importar com as coisas que Deus se importa.
E não amar as coisas que Deus ama. E não odiar as coisas que Deus odeia. E isso então nos torna pessoas apáticas acerca do Senhor. E se nós de fato desejamos viver essa vida que agrada o Senhor, nós precisamos responder por esse amor. Não é verdade? E nós que temos pessoas na nossa vida, o qual no dia a dia nós convivemos com pessoas que fazem parte da sociedade, o qual nós somos partes, nós sabemos quando nós ferimos alguém a quem nós amamos, o nosso coração fica partido e a gente precisa agir. Não é verdade? Mas parece que esse sentimento acerca do Senhor, ele já não está mais dando sinal. De tanto que a gente se acostumou com o que é popular, com o que é a maioria, que a voz do povo é a voz de Deus, quando nunca foi e nunca será. Pelo contrário, tudo que envolve o Senhor é contra a cultura, gente. Se você quiser agradar o Senhor, tenha certeza de uma coisa, gente. Vai ter um bando de gente lá fora odiando você e discordando da vida que você... Alguns vão te chamar de louco, outros vão te chamar de pirado. E sempre vai ser uma minoria de pessoas que desejam essa realidade, entendem essa realidade. Então, só para lembrar, quando a gente se refere a essa questão do discipulado e da transformação, né, a gente viu o discipulado em 2 sentidos, o próximo. Né? Então, a gente tem essa citação do Jonas Madureira, que fala que se refere ao ato de seguir Jesus de forma primária. Né? Então, quando a gente fala em eu sou salvo, eu dei a minha vida para Cristo, Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, está falando de alguém que deseja imitar a Cristo em sua totalidade de vida. E o outro é o ato de ajudar alguém a seguir Jesus da mesma forma. Ajudar os outros na imitação de Cristo. Então isso está cada vez mais distante da nossa realidade. Quando a gente falou no primeiro encontro acerca do Evangelho, se você for em cada igreja, se você for em cada missão evangélica e você perguntar o que é discipulado, existem várias coisas que vão ser faladas, gente. E talvez todas elas, de alguma forma, elas podem permear a realidade dessa vida que imita a Cristo. Mas ela não é, em si, o termo completo do discipulado. A ideia do discipulado é viver uma vida inteira em busca dessa realidade de estarmos com o Senhor, de nos tornarmos como o Senhor e praticarmos as práticas do Senhor. Essa é a totalidade do discipulado. Isso pode incluir se encontrar com pessoas uma vez por semana, isso pode ser uma questão de se encontrar de tempo em tempo, de ter tempos de oração, de louvor, de palavra, de tomar café junto, de comer pizza junto. Pode envolver tudo isso. Mas é algo que requer de todos aqueles o qual se chamam filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, estarem comprometidos em se tornarem pessoas que parecem com o seu mestre. E eu costumo dizer, quando as pessoas falam, né, de forma desesperançosa acerca do mundo, eu falo, imaginem esse mundo se os habitantes dessa terra obedecessem às Sagradas Escrituras. Como seria esse mundo? Como seria a forma que nós lidaríamos com dinheiro? Como seria a forma que nós lidaríamos com crime? Como seria a forma que nós lidaríamos com as relações, com o matrimônio, com as amizades, com o trabalho, com a confiança, com a honestidade? Esse mundo seria diferente, gente. E não precisa pensar muito acerca disso, não é verdade? Então, uma citação do Dallas Willard, da próxima, ele fala assim, em termos simples, como agora geralmente se entende ser salvo e, portanto, ser cristão, não tem qualquer ligação conceitual ou prática com tal transformação.
Eu vou ler mais uma vez. Em termos simples, como agora geralmente se entende, ser salvo e, portanto, ser cristão não tem qualquer ligação conceitual ou prática com tal transformação. E é uma forma um pouco mais elaborada de dizer a mesma coisa que eu estou falando desde quando comecei. De que você pode, que dá essa ideia que eu e você podemos ser salvos, crentes no Senhor, sem termos as nossas vidas transformadas e nem termos semelhança alguma com o nosso Senhor. Isso é radical, gente. Isso é radical demais, gente. Então, quando nós pensamos, somos salvos? Somos salvos? A gente precisa ir, então, um pouco mais além para o próximo. A gente precisa um pouco mais além. A gente não pode olhar simplesmente para aquele dia o qual nós demos a vida para o Senhor. Nós precisamos olhar para depois também. Lembrando que é uma obra, um evento, um processo, que é uma jornada. E lembra do que eu já falei, e se você não estava aqui quando eu falei, a formação espiritual do crente, do cristão, ela é igual à academia. Ela não acontece sozinha. Ninguém acorda no outro dia sendo aquela pessoa que ela deveria ser. Requer anos de construção, de mentalidade, de realidade emocional, de capacidade de lidar com as situações da vida, com resiliência, de lidarmos como nós devemos amar o próximo e amar os nossos inimigos. Isso não vem natural para a gente. Isso não vem. Isso precisa ser trabalhado junto com a graça de Deus, junto com o favor de Deus, junto com o perdão de Deus. Então a noção que podemos ser salvos sem amá-lo é simplesmente uma falácia, é uma mentira, gente. Nós fomos enganados. Eu e você fomos enganados quando achamos que nós poderíamos ser pessoas anônimas acerca do Evangelho do Reino de Jesus Cristo. Não dá. Não dá, gente. E a gente vai acabar fazendo mais mal para a gente, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, e ainda assim jogando no lixo o nome de Jesus, como a gente está vendo por aí. No entanto, essa noção é o problema central que enfrentamos no cristianismo contemporâneo. Muitos cristãos alegam ser salvos, mas não têm nenhum interesse nos caminhos de Deus. Eu já falei isso, é um hino antigo, que é interessante pensar de como os antigos cantariam esse refrão. O David Crowder fez isso muito bem. Fala que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É mais ou menos essa a ideia. A ideia de que nós podemos ser cristãos, alegando sermos salvos, mas não tem nenhum interesse nos caminhos de Deus, das partes que nós precisamos abnegar, das partes que nós precisamos olhar de forma diferente e sermos pessoas diferentes para que a gente possa fazer diferença no mundo. E sabe uma coisa que pega? Eu quero falar isso de forma muito específica, especialmente para os pais aqui da igreja e para as pessoas que vão estar nos ouvindo. Sabe quando isso começa a fazer diferença, essa realidade? E no ditado popular é quando a água bate na bunda. É quando a gente deixa de fazer ou não vive a vida que o Senhor deseja de nós. E aí então os nossos filhos começam a crescer. E aí quando eles se tornam adolescentes ou na idade de poder escolher coisas, todas as referências ou muitas das referências que eles tiveram foram de coisas que não são do Senhor. Então, na valorização do culto, na valorização dos eventos da igreja, na valorização do que a gente vem propondo como comunidade. E aí, então, quando a gente vai lidar com isso, a coisa já foi fundamentada no coração deles. E a gente precisa, então, destronar alguns ídolos.
a gente precisa ressignificar várias coisas e voltarmos atrás. Isso é doloroso para nós. É doloroso porque a gente vai ter que lidar com coisas que nós não lidamos quando nós éramos mais novos ou quando não tínhamos filhos. A gente vai ter, talvez, que ter uma humildade de contar para os nossos filhos que as coisas não foram feitas da forma que a Bíblia nos chamou para fazer. E, gente, isso não é uma coisa para botar peso no coração de ninguém, nem fazer o papel de Satanás, de condená-los. Tá? Satanás não precisa de ajuda. Tá? Ele é o acusador, ele é o enganador, ele é aquele que acusa os irmãos. Mas é um alerta para a gente. Se a gente não fizer a lição de casa agora, depois vai ser mais doloroso. E lembrando para você que a nossa maior parte da igreja é feita de casais com filhos. A gente não tem como negar isso, se tornou o nosso público-alvo, tá? Não era o nosso desejo. Mas então a gente tem sempre que lembrar dos irmãos que são solteiros, que estão aí querendo namorar, querendo casar, querendo ter uma família. Agora é um bom momento para você se ocupar com as coisas do Senhor. Você tem tempo, a maioria de vocês tem até bom dinheiro, que vocês possam aproveitar isso nesse momento, vocês possam buscar o Senhor, vocês possam aproveitar tudo que está acontecendo por aí de bom, junto com a Irmandade, seja fazer esporte, seja o que for, gente. Qualquer coisa que façam para a glória do Senhor. E aí então, para os casados com os filhos, tem essa realidade. Nós temos que enfrentar um espelho daqui a um tempo ou de tempo em tempo. Nós vamos ter que... E isso é dolorido, gente. Eu falo para vocês, e não no tom de brincadeira, a Lília, se houvesse anja, ela era anja. Eu já não posso falar o mesmo, gente. E eu não tenho orgulho do meu passado, mas o meu passado foi terrível, gente. E ter agora os filhos crescendo requer uma humildade assim, gente, que não vem de nós mesmos, porque não dá para vir, tem que vir do Senhor. De poder falar assim, filho, eu estou te falando como alguém que não quer que você sofra, cara. Porque eu já sofri. Mas sabe, a melhor coisa que o papai fez, cara, foi ter vivido uma vida que agradava o Senhor na juventude, cara. E o Senhor me protegeu do mal. E muitas vezes eu queria o mal. Mas o Senhor foi bondoso. E o Senhor nos guardou, nos livrou. Então, gente, os caminhos de Deus requer, sim, muita coisa. Requer uma abnegação de vida. Lembra do jovem rico? Senhor, fala para mim, Senhor, o que eu posso fazer? Vende tudo e dá para os pobres. Jesus não estava interessado no dinheiro do jovem rico, gente. Podia ser qualquer coisa. Ele podia ter chegado de bike lá. E o Senhor falou assim, cara, deixa tua bike aí, mano. E ele falou assim, poxa, minha bike não. Leva chegar de skate, né? Tipo assim, pô, meu skate não, cara. Meu skate foi o que eu montei, né, cara, e tal. Podia ser qualquer coisa, era o coração que estava sendo revelado. A ideia é assim, Jesus, eu tô a fim de te seguir. Mas tem umas coisas que eu não estou disposto ainda não, gente. Essa é a ideia. E todos nós, de alguma forma, temos essas coisas. Sejam elas quaisquer que sejam. E a gente vai precisar, então, gente, de termos a nossa mente iluminada para a nossa realidade acerca disso. A primeira palavra do Evangelho, quando você olha acerca dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você vê o Evangelho sendo proclamado, ele vem com uma palavra junto. E essa palavra é arrependimento. E essa é uma palavra de extrema importância para quem deseja viver uma vida que agrada o Senhor. Então a primeira palavra do Evangelho, que frequentemente é ignorada, é arrependimento. Nesse contexto do qual nós estamos falando e ensinando,
de que não é somente um evento da nossa vida, o qual permeia toda a nossa vida. É essa vida do passado, do presente e do futuro, né? Então, no Novo Testamento, quando a gente vê a proclamação do Evangelho, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 4, né, a gente vê começando com João Batista pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, a gente vê esses elementos que vêm junto com a salvação. O arrependimento, o perdão, a fé, a graça, a misericórdia. Mas olha que João Batista começa lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, mas a gente vê as palavras de Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então a primeira palavra de resposta que sai da boca de Jesus é arrependam-se. E arrepender-se, gente, a gente vai repetir essa palavra, gente, por muito tempo. No próximo, por favor. Começa com o chamado, né, de entender, se arrepender do pecado é voltar-se para Deus. É uma mudança radical quando você estiver indo para um caminho e você então entende que esse caminho vai te levar para o lugar errado e você vira então totalmente e você vai para o oposto. Essa ideia de metanoia, de uma transformação de mente, que a gente já não pensa mais igual como antes. Olha o que as Escrituras falam, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7, 9 e 10 acerca dessa realidade do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo que vocês se mostrarem inocentes a esse respeito. Então ele não está falando de uma coisa assim, pequei hoje. Não, está falando de uma coisa assim, cara, essa coisa está fazendo mal para mim. Essa coisa vai me matar. Essa coisa vai matar a minha família. Essa coisa vai matar quem está andando comigo. E alguma parte dela já começou. Já está na nossa veia. E se a gente não cuidar, o nosso corpo vai ser dominado por isso. Então a gente vai ser entregue. A gente não vai ser mais capaz de ouvir o Espírito de Deus falando conosco quando nós errarmos. Uma das coisas mais preciosas que o Espírito Santo, o Senhor nos deu, foi o Espírito Santo, gente. E o Espírito Santo que habita na vida de um cristão, de um crente genuíno, quando você fizer algo de errado, seja o mais radical e seja o mais simples, vai ter um negocinho apontando assim, falhou. Algumas vezes essa voz ela vai se estender e vai falar assim, você precisa fazer algo acerca disso. Você precisa se humilhar, você precisa pedir perdão. Você precisa mudar a direção de novo, você precisa mostrar que você está de fato arrependido. E mudar, e não fazer mais. E diante do Senhor pedir ajuda para que, se for uma questão de temperamento, se for uma questão fora do lugar, com desejos ou coisa do tipo, que a gente possa entregar diante do Senhor e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Próximo. Wayne Grudem, né, um teólogo famoso, ele define o pecado como uma tristeza sincera pelo pecado. Uma renúncia a ele e um compromisso sincero de abandoná-lo e caminhar em obediência a Cristo. Olha que coisa linda isso, gente. Isso aqui é algo de extrema importância. E isso explica tudo isso que a gente estou tentando falar nesses minutos que foram falados. Fala assim, ele define o pecado como uma tristeza sincera pelo pecado. Nós fazemos algo de errado, então nós somos entristecidos de forma sincera. Uma renúncia. Cara, eu não vou fazer mais isso. Isso aqui faz mal. E um compromisso sincero de deixar, de abandonar e caminhar em obediência a Cristo.
O arrependimento genuíno inclui tanto um componente emocional como uma decisão correspondente da vontade de fazer meia volta e de mudar o comportamento. Tem vezes que a gente é tomado de emoção acerca das coisas. Mas a gente precisa tomar de um compromisso, de mudança, de direção. E voltar para o lugar do Senhor. E voltar e pedir ajuda para o Senhor. Amém? Ninguém pode seguir Jesus sem se arrepender. Ninguém. Não tem como viver uma vida que agrada o Senhor sem arrependimento. Mais uma vez, o N. Gruden ele escreve que é claramente contrário às provas do Novo Testamento falar sobre a possibilidade de ter uma fé verdadeira, ter uma verdadeira fé salvadora sem ter qualquer arrependimento pelo pecado. É também contrário ao Novo Testamento falar sobre a possibilidade de alguém aceitar a Cristo como Salvador. Essa daqui é importante para os nossos dias, gente. Mas não como Senhor. Se isso significa simplesmente depender dele para a salvação, mas não se comprometer a abandonar o pecado e ser obediente a Cristo a partir desse ponto. Então outra coisa, é uma coisa a gente falar assim, Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor de todo mundo. Agora quando a gente fala assim, Ele é o meu Senhor de verdade. Isso quer dizer, gente, que o senhorio dele é o que permeia a minha vida. Isso quer dizer que o senhorio dele está sobre o meu. Isso quer dizer que a minha vida está debaixo desse governo sobre o Rei dos Reis. Diferente de todo outro governo que a gente já viu ou ouviu, ser governado por o único que é santo, ser governado pelo único que é capaz de ter vivido uma vida perfeita, que agradou a Deus de tal forma, o qual nem a morte pôde detê-lo, porque ele era santo. Então a morte é para pecadores, então quem não é pecador não consegue ficar morto, e é por isso que Jesus está vivo. Então quando eu falo que o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, aí então eu vou entender aquilo que Paulo falou, que já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Ah, gente, eu quero um dia poder sentir essa realidade. Alguém disse, na verdade o pastor Chuck disse, que nesse texto do apóstolo Paulo, o qual ele fala também que o morrer é lucro, o morrer é Cristo e o viver é lucro, é isso? Como é que é? Só para ver se vocês estão espertos, vocês estão dormindo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer só é lucro para quem o viver é Cristo, gente. Entendeu? Porque se o viver não for Cristo, o morrer não vai ser lucro, gente. Vai ser tragédia, vai ser desgraça. Vocês estão entendendo, gente, a seriedade dessa coisa, cara? E a gente precisa, então, olhar com muita atenção essa realidade. Essa é uma palavra dura para nós, pessoal. E para quem me conhece sabe que ser duro não é um dos meus talentos, né? Mas eu acho de extrema importância, fala assim, se você não está preparado para se afastar dos seus pecados na sua vida atual, então não se aproxime. Não faça essa oração. Em vez disso, ore para que Deus o leve a um ponto em que perceba que a sua vida atual é um beco sem saída. Então você estará pronto para se arrepender e seguir Jesus. Existe uma realidade, gente, dura, gente.
E às vezes aqui está falando de uma oração que muitas vezes nos lugares eles falam, se você repetir isso comigo e você orar isso vai dar uma garantia de que você está indo para o céu. Você que está aqui há alguns anos conosco, você vê, raramente eu faço isso. Eu não desacredito 100%, eu tenho um dilema com essa realidade. Porque eu acredito que muitos de nós tivemos um tempo de partida desse dia qual nós oramos e nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós repetimos a oração. A gente não vê isso na Bíblia, tá? É verdade que a gente não vê isso na Bíblia. Mas tem muita coisa que a gente não vê na Bíblia que faz parte da coisa bíblica. Então, assim, mas você não vai ver eu com frequência falando isso. Mas, porque a gente vai ver mais como nós somos salvos, né? Existe todo um orquestrar de Deus em salvar a humanidade, o povo qual Ele criou. Mas quando se trata da gente, eu prefiro que as pessoas mesmo orem por si mesmas, para que elas se responsabilizem pelas coisas que elas estão falando. Para que depois não fale, o pastor orou lá e eu repeti e agora eu estou aí. Então, normalmente, quando a gente vê que as pessoas chegaram num lugar onde parece que estão se convertendo, normalmente eu aconselho, eu falo assim, cara, ore você, fale com o Senhor. Se você está arrependido dos seus pecados, cara, fala para o Senhor te perdoar. Fala para o Senhor vir na sua vida, cara. Fala para o Senhor ser o seu Senhor. E aí você vai ver, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Mas vai doer. Isso eu garanto. Vai doer. Vai doer por quê? Porque, cara, a gente deseja muita coisa que não é o Senhor. E o Senhor está constantemente nos livrando das coisas que nós desejamos que não é do seu agrado, do seu coração. Então, essa é uma palavra dura. É uma palavra dura, gente. Mas é uma palavra de reflexão e, ao mesmo tempo, graça. Eu acho que quando se trata da salvação, quando a gente entende a nossa realidade como pecador. Gente, a realidade é que o ser humano ele foi criado com essa realidade de que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que seja capaz de ser melhor do que nós. Porque pelas nossas forças nós já fizemos tudo. Tudo, gente. E nós ainda assim não encontramos aquilo qual nós mais almejamos. Então, por isso que a Bíblia deixa muito clara que nós precisamos de um Salvador. Então, quando nós tentamos fazer pelas próprias forças, nós então entramos na lei, e a lei então nos mostra o quão nós somos pecadores. A lei nos mostra que nós somos incapazes de cumprir toda a lei. E então nós quebramos, e aí nós lembramos que se você quebrar um mandamento, é a mesma coisa de quebrar todos. Então, para quem a gente precisa ir? A gente precisa ir para aquele que é capaz de viver toda a lei e mais um pouco, e ser capaz de ser o nosso Salvador. Aquele que toma o nosso lugar na cruz e morre por nossos pecados. Bora lá, o próximo. Conversão e discipulado. Enfatizamos corretamente o perdão de pecados, mas divorciamos a conversão a Cristo do chamado bíblico ao discipulado, do chamado bíblico ao imitarmos a vida de Cristo, do chamado bíblico de abnegarmos as coisas que nós amamos, as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos amores, as coisas que nós estamos tão apegados que se o Senhor pedisse para nós, nós não teríamos coragem de largar. E por isso que quando a gente lembra, nos períodos dos dízimos e ofertas, que existe a frase, foi eu que trouxe aquela frase, porque é uma frase que marcou a minha vida, que quando nós somos generosos, quando nós temos as mãos abertas em todas as áreas da nossa vida, essas coisas não nos possuem. Nós estamos livres delas. Então, seja qual for a coisa a qual nós mais nos apegamos, se nós vivemos com as nossas mãos assim, gente, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? Eu entreguei ela inteira para o Senhor. Eu não vou me apegar.
E a gente vê isso na realidade, gente, de tempo em tempo. E uma forma muito clara de ver isso, talvez, é quando nós pensamos no chamado, falando agora no aspecto pastoral, é que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. As pessoas perguntam para mim assim: ô pastor, você não tem vontade de morar na Noruega, maior IDH no mundo, o único país do mundo que tem bilhões aí na conta investido, e que, cara, além de ser lindo, é tudo incrível e tal. Eu falo: não, eu já morei 5 anos lá. E agora a gente está aqui. Mas não tem vontade de falar assim: cara, pode ter certeza que o dia que a vocação e o chamado não for mais importante para mim, com certeza eu vou buscar o melhor. Mas enquanto isso, seja onde for, seja aqui, seja lá, seja na África, seja em qualquer lugar, é o lugar onde o Senhor quiser. E a nossa oração como cristãos, gente, é de que o Senhor tenha um sim de nós, seja qual for essa coisa. E se o Senhor tiver um sim de nós, seja no que for, não vai doer tanto. Agora, se a gente tiver com a nossa mão fechada e com nossa coisa, que essa coisa é minha, vai doer, gente. E no final, a gente vai ser lembrado de que o Senhor, Ele é o Senhor de tudo. Que Ele amolece o coração mais duro. Ele endurece o coração, mas Ele amolece também. Fala que tudo está nas suas mãos. Então, na verdade, se Ele quisesse ter a nossa vida aí, cara, Ele já tinha tomado. Mas Apocalipse fala que Ele está na porta, Ele bate. Ele não chuta, Ele não derruba a porta, Ele bate. Fala que aquele que abrir, Ele vai cear com Ele. E seja qual for a aplicação desse texto, mas para mim o ponto é a gentileza do Senhor constantemente lidando com o seu povo. Então vamos lá, o que significa ser salvo? A palavra grega, salvo, e seus sinônimos significam principalmente ser libertado, ser liberto de algo ou de alguém. Então a gente começa a entender a realidade. Tem coisas que se cumprem desde o momento que a gente se converte. Tem coisas que vão continuando num processo, numa jornada. E tem coisas que vão se cumprir quando Jesus consumar todas as coisas. E renovar todas as coisas. E conciliar todas as coisas. Mas a gente vê essa realidade. Que a salvação, ela não é apenas uma experiência passada. A Bíblia fala da salvação como uma realidade do presente, do futuro, qual ela permeia a vida do crente. O Novo Testamento fala da salvação tanto quanto um evento, quanto um processo. É uma jornada. Essa jornada começa com arrependimento e fé, seguidos por uma vida inteira de discipulado, de viver com Cristo, de querer se tornar com Cristo e de praticar as obras de Cristo. Então a gente começa a entender essa realidade de que significa ser salvo. Tem tudo a ver com uma coisa que não é um evento de um dia, numa época da sua vida, onde você foi marcado por algo incrível da parte de Deus. É algo que se estende e vai muito, muito além disso. Nós somos salvos para quê? Mais uma pergunta importante. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. E nós já estamos indo aí para a parte final. E quero encorajar a igreja a ler a carta de Efésios. É uma carta incrível, nós tivemos um retiro. Infelizmente não foi gravado. Mas é uma carta quando se trata de coisas importantes acerca da salvação, acerca de estar em Cristo, acerca de ser escolhido por Cristo, acerca de responder a Cristo. É uma coisa incrível. Mas olha onde nós estávamos.
Esse era o nosso lugar de todos nós antes de Cristo. Fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Opa, peraí, pastor, eu também? Você também. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Não é por nada que eu e você possamos fazer. O nosso estado era de morte, morto, não tem o que oferecer, nada de bom para ninguém, muito menos para o Senhor. Então, por tamanha graça e misericórdia e bondade, o Senhor então nos dá a vida. E para nós que estamos nos perguntando, mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu posso saber o que Deus quer de mim? Efésios 2:10. Tema do nosso retiro do ano passado. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Gente, essas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que a gente praticasse, ela está ligada com o termo discipulado. Ela está ligada com essa vida diária, uma rotina de uma vida que agrada o Senhor. Ela está na agenda da vida daqueles que foram resgatados e que estão em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes parece que não faz ligação, mas esse é o jeito natural da coisa. Então, você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Pratique boas coisas. Pratique as boas obras. Olhe para as Escrituras e fale: cara, o que eu posso viver para me parecer mais com o meu Senhor? Aí, gente, a gente vai viver uma outra realidade. Vai viver uma outra realidade. Próximo. Como que isso acontece? Como que nós somos salvos, né? Essa é a coisa que para a gente, assim, para os outros lugares, o pessoal, eles levam muito a sério os termos e as coisas, mas para a gente só entende e a gente não discute. Não porque a gente não tem espaço para discussão, mas a gente acha besteira alguns termos. Mas olha lá. Como que eu e você somos salvos? Mais uma vez, Efésios. Por vocês são salvos pela graça. Então, em outro termo assim, por algo que você não merece. Você está recebendo algo que você não merece. Quando se trata de bondade. Por meio da fé. Que é algo, cara, que nos conecta com Deus, que nos faz agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o próprio Deus, ele está gerando isso na gente. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não tem algo que a gente possa fazer para a gente ter isso. Então, de forma bem simples, não precisa ser chato com um monte de gente neocalvinista aí. É tipo assim, chegou o Natal, sua família vai te dar um presente. Você não pergunta o preço e você não rejeita o presente. Simples. Não é verdade? Não é uma tolice, gente? Chegar no Natal, alguém te dá um presente e você perguntar: quanto foi? Ou tipo assim: valeu, muito obrigado, mas não estou afim não. Esse presente aí eu não estou afim. Pode ser a coisa mais feia, que aquela pessoa da família que você sabe que não dá muito liga, e aí te dá um presente meio estranho. Mas assim, cara, que aí a gente finge, mas as crianças não fingem. É tipo isso.
Só que da forma boa. Tá? Não vale a pena. Não, gente, é o que a gente recebe, a gente aceita. E a gente entende, então, que quando nós respondemos para o Senhor, é algo que Ele faz em nós, tanto querer quanto efetuar, de acordo com a sua vontade. Então Ele nos dá a capacidade de poder responder para Ele. E aí, é dessa forma que acontece uma obra incrível e divina de salvação, de redenção, de conversão. E terminando, o que então podemos dizer que seja razoavelmente verdadeiro sobre ser uma pessoa salva? Olá, vocês podem prestar atenção que eu vou ler, tá? Aqueles que são salvos devem saber que estão numa jornada que durará a vida inteira. Gente, esse é o ponto. Esse processo que nós estamos vivendo de amadurecimento, de formação espiritual e de nos tornarmos a pessoas que o Senhor deseja que sejamos, vai levar a vida inteira. Então, paciência, irmãos e irmãs. Salvação não é algo que se faz numa reunião de sábado à noite com uma pequena oração. Não há nenhuma oração mágica ou fórmula secreta, como defendem algumas igrejas. Nós não defendemos isso, já falei. Devemos entender que a obra da salvação realmente começou muito antes de termos nascido. É isso que o livro de Efésios fala. Antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa dura e louca de acreditar, mas é assim que é. Realmente começou muito antes de termos nascido, quando Deus planejou o processo. Ele continua à medida que o Espírito Santo se torna consciente da nossa necessidade e nós optamos por seguir Jesus. A nova vida que Deus implanta em nós cresce e nós renascemos como pessoas da fé, perdoadas. Devemos agora responder à graça da disciplina de Deus e aprender a viver nossas vidas como se Jesus estivesse vivendo através de nós. E para terminar, essa é nossa salvação. Somos salvos da consequência do nosso pecado, estando separados de Deus e dos outros, e de uma vida de vaidade e trivialidade. Entramos nos prazeres e alegrias do relacionamento com Deus, que continuará crescendo à medida que nós convertemos, dia após dia, até estarmos prontos para a presença pura de Deus. Vamos nos colocar de pé por um instante.